A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Segunda-feira, 28 de fevereiro de 2022. Primeiro a Crônicas 16, 21. A ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Louvemos ao Senhor. A vitória é tua em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. A vitória é tua, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Oh, glória. Passei por provações. O Senhor me livrou da boca dos leões. Os inimigos meus armaram mil ciladas. Deus ordena anjos de guerra para me ajudar. Crente valente nunca perde uma batalha. Na peleja sempre é um vencedor. Deus não quer crente covarde em sua obra, porque com Cristo somos mais que vencedores. Se o inimigo levantar, ele vai cair. O mal não pode resistir, pois a vitória é tua. Clame o sangue de Jesus. Levante a cabeça, siga em frente. Dê um pulo para o alto, quebre as correntes. As muralhas desta vida também vai cair. Abra os seus olhos para contemplar. Jesus Cristo se levanta para guerrear. Se coloque em oração, comece a jejuar, pois a vitória é tua, pode confiar. Confie, a vitória é tua, a vitória é minha, a vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus. Aleluia. Escute, se o inimigo levantar, ele vai cair. Já caiu. O mal não pode resistir, pois a vitória é tua. Clame o sangue de Jesus. Levante a cabeça, siga em frente. Dê um pulo para o alto, quebre as correntes. As muralhas desta vida também vai cair. Vai, em nome de Jesus. Abra os seus olhos para contemplar. Jesus Cristo se levanta para guerrear. Se coloque em oração, comece a jejuar, pois a vitória é tua, pode confiar. Oh, oh, pois a vitória é tua, pode confiar. Oh, oh, pois a vitória é tua, pode confiar. Toma posse da tua vitória, meu irmão, minha irmã, porque Deus, ele já te entregou. Deus já te deu a tua vitória e você sabe disso. Louvores que louvamos há 18 anos atrás. Pastor Valtemir Guimarães, Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu irmão. E Deus continue te sustentando. Que Deus te dê a vitória. Porque este louvor faz parte do meu ministério. Um dos primeiros louvores que eu louvei há 18 anos atrás. No primeiro ano de louvor. Com o pastor Marcos, no Ministério Batista Internacional. Louvamos ali para a glória do Senhor. Um hino que tem por título A Vitória é Tua. Onde a Bíblia nos reflete aí que o inimigo se levanta, mas tem que cair. É uma letra vinda do céu, meu irmão. E nós podemos refletir em Daniel, um homem que Deus levantou na Babilônia para discernir, decifrar ou entender, revelar
porque os adivinhos não entrarão no reino dos céus, mas aquele que revela sonhos, que revela visões, que revela os enigmas, que revela os mistérios de Deus. Assim como Deus escreveu nas tábuas de Moisés por 2 vezes, ele também escreveu na parede para Tequel e Bacim. E somente Daniel entendeu, discerniu e revelou o que Deus queria falar. Mas ali, ele revelando aquilo para o rei, os inimigos dele criaram edito. Eita, cuidado com edito. Cuidado, meu irmão. Se Deus falou com o rei e fez uma lei, um presidente ou um rei, e ele decretou uma constituição, obedeça o rei. Obedeça a constituição. Cuidado com os editos. Cuidado com aqueles que querem derrubar o rei. Cuidado com aqueles que querem se levantar contra o rei. Cuidado com aqueles que querem, aleluia, te derrubar. O inimigo tem 2 trabalhos, o de levantar e o de cair. Criaram leis para derrubar Daniel. Mas Daniel continuou somente adorando ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, de Israel. E simplesmente criando aqueles editos contra aquele que não adorar ao Deus da Babilônia ou adorar outro Deus, fosse pego em flagrante orando, esse seria jogado na cova dos leões. Mas Daniel, ele não temia. Ele não quer crente covarde em sua obra. Ele quer crente valente, crente que não desiste, que não se prostra ao Deus de Baal. 7.000 homens não se prostraram ao Deus, aleluia, de Baal. E o Senhor os guardou quando Elias achava que era o último profeta. Louvemos ao Senhor porque Daniel orava de manhã, de tarde e de noite. E quando aqueles homens terríveis, inimigos de Deus, porque se você é inimigo de Daniel, você é inimigo de Deus. Se você é inimigo de José, você é inimigo de Deus. Se você é inimigo de Moisés, cuidado com Coré, Datã e Abirão. Você é inimigo de Deus. Não adianta, pode ser Miriam que foi falar algo da parte contra falta de temor a Deus na vida de Moisés, Deus o colocou leprosa. Convocou Miriam, Arão e Moisés ao tabernáculo e lá falou cara a cara. Por que vós falaste sem temor contra Moisés? Moisés não acreditou que Arão e sua irmã falou contra eles. Ele esperava de Coré, Datã e Abirão, mas nunca dos seus 2 irmãos. E ali simplesmente Deus viu que tudo partiu da parte de Miriam e o colocou leprosa. Deus amaldiçoou Miriam por 7 dias, ou seja, por uma lua, e foi pedido para colocar, porque as leprosas eram colocadas na caverna, bem afastadas, pois era considerada uma pessoa amaldiçoada. Você lembra que Deus cerrou a madre de Ana para ela clamar a ele, e depois ele dá não só Samuel um pedido a Deus, mas também 7 filhos, ou seja, Ana teve 7 filhos, e a mulher que teve muitos filhos ficou sem nenhuma penina, e a que era estéril deu à luz 7 filhos. É mistério, irmão. O mesmo Deus que deu a Ana. Eita, meu Deus! Então o que é que nós entendemos, irmão? Que Deus, ele permitiu que até Miriam ficasse leprosa. Miriam teve que ficar afastada, porque Deus amaldiçoa também. Deus abençoa quem Ele quer e amaldiçoa quem Ele quer, irmão. Para de contender com Deus. Deus disse, eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. E hoje Ele falou, eu escolho quem eu quero que me adore. Eu escolho quem eu quero que me sirva. Você está pensando que Deus não te escolheu, não? Deus, Ele te escolheu para adorar Ele, para servir Ele. Sabendo eu que Deus me escolheu no ventre da minha mãe, o que é que eu quero? Pensando em murmurar,
pensando em desistir, pensando em voltar atrás, pensando em não aguentar mais e ficar o quê? 40 anos girando pela terra, pelo deserto? 40 anos girando, rodando, igual galinha, igual peru, sem chegar a lugar nenhum? Não, irmão. É hora de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas vos sejam acrescentadas. Então, refletindo na palavra do Senhor, voltando, nós entendemos que Daniel, ele orou 3 vezes ao dia. Foi pego em flagrante, flagrante delicioso. Você já foi pego em flagrante, adorando ao Deus de Israel? Pela sua esposa, pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu genro, e a pessoa chegar e dizer: meu Deus do céu, para que tanta oração? Para que tanto jejum? Para que isso já virou fanatismo? É gostoso demais, irmão. Quando você desce a madrugada e você vê a sua esposa ali procurando, e chegar e dizer: meu Deus, para que isso? Para que tanto? É gostoso demais, irmão. Você tem que voltar ao primeiro amor. Você tem que irritar até aqueles que estão a seu redor. Você tem que fazer com que pessoas próximas, meu irmão, seus próprios familiares, venham a sentir algo assim: meu Deus, para que isso? É tão gostoso, irmão, quando você agrada a Deus e não aos homens. Quando você agrada a Deus e não a pai, mãe, filhos e filhas. Claro que você tem que amar, você tem que estar ali dando palavra, você tem que estar ali incentivando, mas você tem que estar agradando a Deus, a ponto de vir a inveja. Hoje nós assistimos a inveja no arraial. É lindo demais. Você vê Coré. Rapaz, Daniel adorou a Deus. Foi pego em flagrante. Foi jogado aonde? Na cova dos leões. Foi que Deus fez, irmão. Fez o leão jejuar. Quando o leão jejuou, irmão, aí veio o rei. Daniel, onde está o teu Deus, Daniel? E agora, Daniel, tu morreu, Daniel? Daniel, se tu está vivo, responde. Quando Daniel disse: Senhor, ó rei, vive o Senhor, porque ele me livrou da boca dos leões. Os leões tiveram que jejuar. Esse Deus é fiel. A vitória é nossa, irmão. E aí o rei irado disse: meu irmão, se Deus é por Daniel, Deus é contra esses homens. Todos que fizeram o edito contra este homem têm que pagar o preço. Peguem todos eles e jogam na cova dos leões. Vamos ver se o Deus dele vai salvar. E a Bíblia diz que os leões o devoraram até os ossos. Lembra daqueles jovens mancebos que chamaram Eliseu de careca? Vai, calvo, vai, careca, rilhando dele. Aquele Eliseu ordenou que as ursas, 2 ursas, devorassem 42 jovens, se não me falha a memória, 42. E a Bíblia diz que eles foram destroçados, destruídos até os ossos. Irmão, não brinque com Deus. Mas que Deus é esse, Léo Levita? Deus é terrível. A Bíblia diz que Deus é terrível. Que o diabo, que a maldade de Deus não é nada diante do eterno. Deus deu poder ao diabo de até descer fogo do céu. Mas a Bíblia diz que ele, Deus, tem todo o poder. E a maldade, a maldição, que o diabo pensa que pode, que faz, que acontece, que mata, que acontece. A Bíblia diz que o diabo tem até poder de matar. Mas Deus tem o poder de matar e lançar a alma no inferno. Ninguém pode contra esse Deus, ele é terrível. O nosso Deus, ao mesmo tempo que ele é misericordioso, bondoso, maravilhoso, ele é justo, irmão. A justiça de Deus é terrível. E aqueles homens foram destruídos. Aí vem para Coré, Datã e Abirão, irmão, criando complô, a inveja no arraial. O homem foi falar com Deus, Coré foi falar com Deus. Deus, não aguentamos mais tanto poder da parte de Moisés. E ele está mandando na gente, a gente tem que obedecer. A gente está sendo comandado por Moisés.
aonde a nossa voz nem sequer é ouvida. Irmão, que crédito tinha aquele homem para contender contra Deus, para questionar Deus, para obrigar Deus a ouvir? Ele ouve quem ele quer, irmão. Ele ouve quem ele quer. Ele perdoa quem ele quer. Ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. Ele escolhe quem deve servir ele. É brincadeira, rapaz, que Deus falou comigo hoje. É incrível, irmão. É incrível. E Deus mandou fogo, mas não mandou para consumir o holocausto, não. Não, ele não mandou fogo para lamber o holocausto de Abraão ou de Elias, não. Responder com fogo, não. Ele mandou fogo no arraial de quem estava contendendo contra Deus. E aquele povo que Moisés estava, e Coré estava convencendo que Moisés estava usando Deus e não Deus usando Moisés, recebeu fogo e consumiu tudo que eles tinham. E agora, o povo não ia mais acreditar em Coré, Datã e Abirão. E agora? Mas em Moisés, Arão e Miriam. Olha para aí, Deus chamou 3 de um lado e o diabo chamou 3 do outro. Olha para aí, direita e esquerda. Esse é o meu Deus, Arão. Ou você fica do lado de Deus, ou você fica do lado do diabo. Decida. Ou você está com Deus, ou você está com Baal. Não adianta você querer se colocar oposição de Deus. Deus mandou fogo no arraial, o povo perdeu tudo. Aí vem Moisés, ora a Deus e pede a Deus misericórdia pelaquele povo. Oh Deus, tem misericórdia daquele povo, meu Deus. Na mesma da hora o fogo fez isso, ó. Apagou, irmão. Até quando você vai querer questionar ou provar Deus, irmão? Quem é Deus? Cadê tu, Deus? Por que isso, Deus? Oh Deus, eu não aguento mais. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Moisés só fez orar, irmão. Moisés só fez pedir misericórdia. E Deus apagou aquele fogo. E aí os inimigos voltaram envergonhados. Quantas vezes teremos que ver esse povo envergonhados e eles batendo? Não é possível. Não é possível. Tem alguma coisa errada. Deus só usa Moisés, Arão e Miriam. Tem alguma coisa errada. Esse povo está manipulando Deus. Mas eu vou ter que criar uma situação para fazer esse povo acreditar em mim. Companheiro, nós vamos ter que fazer o povo entender que o homem, ele não crê em Deus, que Deus não é com ele, que está na feitiçaria, e está invocando aos demônios, e está dizendo, se possível faremos pacto até com o diabo. Até quando o povo vai ser cego, irmão? Andando pela esquerda, andando pelo caminho errado, andando pelo um povo que mata o ser humano de fome, andando pelo lado de um povo que odeia a Bíblia e que cria novas religiões e que abole a palavra de Deus. Não se contentar em tirar J, tio, vírgula, ponto. Não se contentar em fazer Bíblias contrárias a Deus, igrejas contrárias a Deus, igrejas satanistas. Agora vem com novas religiões, irmão. Abre o olho, porque Deus está falando. Deus está falando, irmão. 1 Crônica 16, 21. Deus não permitiu a ninguém irritar, contrariar o povo dele, os ungidos dele. Não permite. Porque Deus repreendeu reis, dizendo, não toqueis em meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Não toque no ungido de Deus.
Não faça mal a um profeta de Deus, irmão. Pare de contender contra Deus, porque Deus, ele chegou ao ponto, irmão, de abrir a terra, o chão, abriu crateras enormes e engoliu milhares e milhares e milhares de contendeiros. Irmão, 250 e tantos mil, dizem que chegou a 3 milhões de pessoas que foram libertos do cativeiro de Faraó. A Bíblia diz que aquele povo era para andar 15 dias até a terra prometida, mas eles tiveram que levar 40 anos, irmão. Multiplique isso por 1000 vezes mais. E simplesmente aquele povo, irmão, todos morreram. Irmão, Joquebede morreu. Miriam morreu. Arão morreu. Moisés foi morto. Só porque cirou. O homem mais manso da terra, disse o Senhor. Mas ele cirou. Deus disse, toca na rocha, pegue água, eu vou dar água a esse povo. E ele feriu, ele bateu com força. Irado. O homem mais manso teve que se irar. Brigou, deu conselho a Deus, mandou Deus se apartar da ira dele. Disse que não subia o monte se Deus não fosse na frente. Vou mandar anjo, não aceito anjo, moral. Mas quando ele feriu, aí Deus perdeu a paciência. Ele disse, Moisés, sobe o monte aí. Eu vou, ó. Matou. Deus matou o profeta, aonde testemunharam os maiores milagres, prodígios da parte do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E José, não se engane, não se engane. Deus o matou. E a Bíblia diz que um anjo, ou Deus, a teofania de Deus, brigou com o diabo para que ele não levasse o corpo de Moisés. Queriam fazer idolatria. E aquele homem morrendo, antes ele disse, Moisés, olha daqui de cima, olha. Imagina a altura daquele monte. Tu tá vendo ali? Olha lá, olha lá. Nova Canaã tá ali. Mas esse povo está morrendo. Todos morrendo. Todos. Por causa da murmuração e da inveja. O povo está preferindo voltar para o Egito, comer cebola, pepino, repolho, dizendo que comia carne. Me pediram carne irada, eu disse, vou mandar carne. Vão comer carne por 30 dias, que vai sair até pelo nariz, e eles vão tomar nojo de carne. E vão lembrar o dia que eles amaldiçoaram o dia da libertação. O dia que eu os livrei da mão de Faraó. Eles vão ter que se lembrar. Tu também não vai entrar na terra de Canaã. Eu agora vou ser com Josué e Caleb, 2 jovens que saíram do Egito e 40 anos depois, já com idade, simplesmente foram os únicos que entraram. Como assim? A Bíblia diz que todos morreram. Somente Josué e Caleb. Porém, nos 40 anos nasceram pessoas casaram-se, pessoas nasceram e 40 anos foi o suficiente para Deus levantar um povo. Ou seja, o povo teve que morrer como a árvore cortada pelo próprio Deus, queimada, e aí nascer brotos, árvores mais viçosas, mais poderosas, mais fortes, mais temente a Deus. Ei, se você não obedecer a Deus, não temer a Deus, você vai morrer, bonitona. Você vai morrer, bonitão. E Deus vai fazer com que nasça outros. Deus vai chamar outros. Se não for você, vai ser teu filho ou tua filha, vai ser teu sobrinho ou tua sobrinha, vai ser teu vizinho ou tua vizinha. Por que não? E Deus vai trabalhar. Se você não quer ser o profeta, a profetisa, o homem de Deus, a mulher de Deus, Deus tira você de circulação. Deus procura os verdadeiros adoradores, mas não depende de você. É você que depende de Deus. Entenda isso na sua vida. Simplesmente, aquele povo contemplou
Deus fazendo justiça naquele lugar. Deus colocou lepra em Miriam. Ela ficou 7 dias numa caverna afastada, para depois voltar. E depois morrer. E Arão morrer. E o próprio Moisés morrer. E só Josué e Caleb entrar na terra de Canaã. Ou seja, Deus colocou lepra por 7 dias em Miriam, porque ela disse que Moisés não controla a própria esposa, Zípora, que Moisés não cuida da própria esposa, que Moisés. Ah, meu Deus. E aí, mais uma vez, Arão, porque, né? Ele não já falou com você também? Já 2 vezes falou comigo e tal, fortemente. Então, Moisés, não temeu a Deus. Né? Cuidado. Eu tenho um hino que Deus me deu. Menina dos olhos de Deus, há de quem tocar em você. Menina dos olhos de Deus, há de quem ferir você. Por essa menina dos olhos de Deus, Deus leva para o Egito para ser governador, liberta o seu povo lá do cativeiro, e bem lá na frente abre o mar vermelho. É por essa menina dos olhos de Deus, Deus leva para a fornalha, não é para se queimar. É só confiar naquele quarto homem que dessa fornalha ele vai te livrar. Eles tentaram te parar, mas tu tá na bênção. Eles falaram mal de ti, mas tu é uma bênção. Até te caluniaram, mas tu tá na bênção. Tu é filha de Jeová, recebe a tua bênção. Eles tentaram me parar, mas eu estou na bênção. Eles falaram mal de mim, mas eu sou uma bênção. Até me caluniaram, mas eu sou uma bênção. Eu sou filho de Jeová, eu quero a minha bênção. Deus me deu esse louvor na madrugada, irmão. Primeiro louvor que nós fizemos na madrugada. Então, o que acontece? Deus não poupou nem Miriam, senão a primeira pessoa que clamou a Deus lá no Egito, sofrendo, junto com seu pai Arão, sofrendo ali, viu que muitas famílias morriam, nasciam, e não contemplaram a promessa que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó. Até que ela clamou, até que Arão clamou, e até que Deus falou na sarça para Moisés. E Deus enviou Moisés junto com Arão para ir até Faraó pedir para ele liberar 3 dias para uma festa no deserto. E ele, vendo que ele não liberaria, ele mandou 10 pragas, até que ele teve que perder tudo e ver o seu filho primogênito morrer e todos os seus soldados ser naufragados pelas águas do Mar Vermelho. Deus matou todos os inimigos do nosso Moisés, do povo hebreu. E a Bíblia diz que não ficou um sequer. Eu creio, com certeza, que Ramsés não ficou vivo. Não voltou para contar Nefertari que ele perdeu tudo. Não. A Bíblia diz que não ficou um sequer. O meu Deus trabalha com a verdade, não com a armação, e não com a mentira, e não com o jeitinho brasileiro. Deus trabalha com a verdade. Então a palavra de Deus é: ai daquele que tocar na menina dos olhos de Deus. Ai daquele que tocar nos ungidos de Deus e fazer mal aos seus profetas. Cuidado, porque Deus pode te colocar lepra. Porque Deus pode te matar. Porque Deus pode te levar para o encontro dele, como fez com Moisés. Mas você não vê a Canaã, a terra prometida. Deus te prometeu algo, mas para isso você tem que permanecer obediente. Deus falou comigo hoje e Deus falou com você. Receba essa palavra em nome de Jesus. Pai eterno, Pai amado, Pai querido, eu quero neste momento, Pai, orar pelo teu povo. Pai eterno, Pai amado, Pai querido, em o nome do Senhor. Pai, eu oro a Ti agora, neste momento, Pai, e te peço, abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã. Meu Pai, vai tocando no coração do meu irmão e da minha irmã,
que está com inveja, que está, meu Pai, armando contra o ungido de Deus, armando contra uma ungida de Deus. Ó, meu Pai, o que aconteceu com Penina contra Ana. Ó, o que aconteceu, meu Pai, com Coré, Datã e Abirão, que a terra se abriu e os engoliu. Famílias, ó Pai, ó Senhor, eu quero te pedir como Moisés te pediu, misericórdia, quando tu mandou fogo no arraial dos invejosos, e aquele fogo cessou. Neste momento, Pai, além de ter orado, meu Pai, por aquela guerra, meu Pai, por aquele povo ali, Senhor, ó meu Pai eterno, na Ucrânia, Deus, assim como eu te pedi ontem, meu Pai, anteontem, ó Senhor, como eu te pedi, meu Pai, Senhor, misericórdia por aquelas famílias, por aquelas crianças, por aqueles civis, meu Pai, por aqueles inocentes. Meu Pai, eu sei que tem povo que te serve, brasileiros, meu Pai, que estavam ali, que estão fugindo da guerra. Ó, meu Pai, além de te pedir por aquelas famílias, por aquele povo, eu quero te pedir, meu Pai, tem misericórdia, meu Pai. Tem misericórdia dessa pessoa. Ó, meu Pai, ainda que tu coloque uma lepra, ainda que tu dê uma punição, ó, Pai, permita que depois desses 7 dias, essa pessoa volte, meu Pai, para se arrepender. Porque às vezes, Senhor, tu tira da terra, como fez com Moisés, porque cirou e feriu a terra a pedra ferida de Merimbá. Ó, meu Pai, a pedra angular de esquina. Mas nesse momento, Pai, eu te peço, tem misericórdia do meu irmão, tem misericórdia da minha irmã, que está deixando o inimigo, meu Pai, o setá-lo. Liberta ele, liberta ela agora. Eu profetizo libertação no meio do teu povo, para que esse povo reconheça que só o Senhor é Deus, e que tu não é menino, e que tu não é bobo, que tu é um Deus de amor, mas também é de justiça. Oh, meu Deus, tu é um Deus de misericórdia, mas Deus, tu também mata. Ó, Pai eterno, Pai amado, Pai querido, neste momento eu te imploro, Senhor, ser meu Pai com esse povo agora. Oh, meu Deus, eu sei que muitos morrerão, muitos cairão e muitos irão para o inferno, porque estão se levantando contra teus ungidos. Mas, Senhor, poupa muitos. Oh, meu Pai, oh, Senhor, eu sei que tem pessoas escolhidas, tem pessoas que tu chamou para uma grande obra, como tu teve misericórdia de Miriam, porque, meu Pai, ela podia ter morrido, ela podia, meu Pai, ter caído naquelas brechas que se abriram, aquelas crateras que se abriram e ter morrido. Mas nesse momento, meu Pai, eu te peço, tenha misericórdia que tu teve com ela, porque foi só 7 dias, meu Pai, o número da perfeição. 7 dias fora do arraial, 7 dias numa caverna, como a leprosa, como a imunda. Nesse momento, Senhor, eu sei que tu cerrou a madre de Ana, mas depois tu deu 7 filhos, porque ela te buscou, porque ela te clamou. E aquela que a invejava, a Penina, tu tirou todos os filhos, porque a Bíblia diz que a que tinha muitos filhos ficou sem nenhum, mas a que era estéril, tu deu 7 filhos. É por isso que eu te amo, porque, meu Pai, ainda que tu mate, ainda que tu abra a terra, ainda que tu mande fogo do céu, a tua misericórdia dura para sempre. A